Ei, bom dia. Bom dia, Malu. Bom dia, Murilo. Oi, tia. Bom dia, tia. Ana Clara. Bom dia. Pessoal, se quiserem ir adiantando da Leite, bom dia. Se quiserem ir adiantando, peguem o livro, por favor, na página 83, tá bom? Leandro, bom dia. Página 83. Vocês podem pegar, que nós vamos hoje conversar sobre ela. Eu pedi apenas a leitura do texto, não foi isso? Confirmem para mim. Eu pedi apenas a leitura. Alguém se aventurou a fazer as atividades? Vamos, gente, conversa. Maria Luísa, você fez as atividades? Maria Luísa, destrava seu microfone, conversa com a tia. Você chegou a fazer as atividades ou você só leu? Bom, pessoal, no Alunos Book, tia Fernanda pediu apenas que vocês lessem, não foi isso? Então, o que acontece? Por que é que eu pedi apenas a leitura? Porque nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto e depois que nós conversarmos, não se preocupe em ficar anotando tudo, não, porque eu vou colocar a chave de correção no grupo para vocês, no Alunos Book para vocês, certo? Então, quando vocês analisaram esse texto, o que é que vocês acharam? Alguém gostaria de dividir conosco? Alguém gostou, não gostou do texto? Alguém gostaria de fazer um resumo para mim sobre o que acontece? Nossa, vocês são muito calados, gente. Eu não gosto de falar sozinha, não. Vamos lá. O que é que acontece no texto? Quem gostaria de nos dizer aqui? Temos 11 participantes. Eu estou dando um tempinho para poder entrar mais gente, tá bom? O áudio tá bom? Tá travando? Tá tudo bem? Tudo 100%? Dá um okzinho aí, por favor, se tiver tudo 100%. Beleza. Então, vamos lá. Do que é que fala esse texto, gente? Do que fala esse texto? Nós vimos que se trata de uma pessoa que saiu de um lugar e que veio, né, para o Brasil, só que não por livre e espontânea vontade, porque era uma criança, então ela meio que foi obrigada a acompanhar a sua família, certo? E aí, diante do texto, eu não pedi que vocês fizessem as atividades para que a gente possa fazer juntos agora, ok? E aí, como eu estou dizendo, né, nossa aula começa agora, 9h50, certinho, então já era para todo mundo estar aqui. Então, como eu disse, se não der tempo ficar anotando, o que eu preciso é que vocês entendam, que tirem as dúvidas comigo e que depois eu vou colocar a chave de correção no Alunos Book e aí vocês podem fazer a correção detalhada. Por enquanto, anotem apenas o que for essencial, combinado? Então, vamos lá. Diante da leitura do texto, né, que a tia não vai ter como ler com vocês, igual a gente faz muitas vezes em sala de aula, porque vai consumir um tempo muito grande, ok? Então, eu pergunto a vocês o seguinte: no texto, a narradora, ela faz o uso várias vezes da primeira pessoa do plural, ou seja, ela usa o nós, ela usa o viemos, o fomos, o estamos, né? Ela usa várias vezes o pronome nós. Qual é a razão disso? Qual é a intenção dela ao usar o nós? Vocês vão ver, gente, que a intenção aí é porque ela narra
observe, uma experiência vivida quando ela era criança e jovem. E não foi uma experiência apenas dela, ela não estava sozinha. Era algo que foi algo vivido também pelos seus irmãos. Então, ela faz uma referência aí à sua família, a nós, crianças, a nós, irmãos. Eu, meu irmão, meu mano, ela usa meu mano e eu. Então, ela não faz uma referência apenas dela, mas uma referência a ela e aos irmãos, tudo bem? A família, por isso ela usa o nós. Posso prosseguir, né? Depois, aqui, no começo do texto, a autora define o início de sua experiência no Brasil. Ela define, ela fala desse início da sua experiência aqui no Brasil. Como isso se relaciona com o título do livro, Transplante de Menina? O que é ser transplantado, gente? É tirar de um lugar. O que é um transplante? Tirar de um e colocar em outro, não é isso? Então, quando ela fala transplante de menina, ela se refere ao fato dela ter saído de um lugar e ter ido para outro, ok? Então, quando eu pergunto se ela define a experiência no Brasil, ela define sim. Ela fala de uma mudança drástica. Ela usa um choque cultural. Por quê? Ela saiu da Europa e veio para o Brasil, que são realidades completamente diferentes, completamente distintas. Então, por isso ela fala em choque cultural, choque. Ela era acostumada a um lugar que era de um jeito e veio para um outro lugar que é completamente diferente. Daí essa questão de choque cultural, tá? E isso eu ainda pergunto, como isso se relaciona ao livro? Vocês vão dizer que se relaciona porque é como se ela tivesse sido transplantada da Europa para o Brasil. Ou seja, ela foi retirada de um lugar e foi colocada em outro. E aí a sua adaptação, o seu aprendizado precisaram de um tempo, certo? Porque isso aos poucos foi acontecendo. Não foi algo muito simples, não foi algo tão fácil, porque ela fala de mudança drástica. Ela fala de um choque cultural, algo que a chocou, certo? Que foi muito difícil para ela, tudo bem? Então, aí, mudança drástica, certo? Pessoal, estou indo com muita pressa ou posso prosseguir nesse mesmo ritmo? Tá bom assim? Beleza, vamos para a próxima. Na próxima, olha só o que acontece. Questiona-se o seguinte: quais foram as principais diferenças que a narradora sentiu entre Riga e São Paulo? Que consequências físicas e emocionais, que consequências, tanto físicas quanto emocionais, provocaram nessa menina? Gente, quando ela fala sobre diferença física, tanto física quanto emocional, fisicamente ela sofria de uma doença. Lembra que ela fala no texto, o nome dessa doença é icterícia. E aí ela tinha que tomar algumas injeções que lhe causavam muito medo
além dessas injeções que causavam medo, ela tinha que comer bife de fígado cru. Imagine se, assim, algumas pessoas gostam muito, mas a aparência dele cru não é interessante, né? Então, para ela, aquilo ali era um trauma, certo? Então, quando a gente pergunta quais as consequências físicas e emocionais essas diferenças causaram na menina, ela faz alguns comentários sobre diversas coisas. Ela fala em relação ao clima, que a Europa é fria, o Brasil é um país tropical, então ele é quente, as estações do ano, a vegetação, a língua, que é completamente diferente, então essa adaptação da língua é algo extremamente difícil. Fala das roupas das crianças, dos costumes, das brincadeiras, o hábito de tomar café, certo? Então, tudo para ela foi muito diferente, né, em relação às emoções aí. Já fisicamente, como eu já disse, ela tinha a icterícia, aquela doença, né, que fazia com que ela tivesse que tomar diversas injeções. Aquelas injeções causavam a essa narradora um extremo medo, além, né, do nojo que ela tinha, da repulsa de ingerir bife de fígado cru. Emocionalmente, ela, junto com seus irmãos, sofreu preconceitos e provocações de outras crianças. Porque, como, gente, tudo que é diferente demais cria, né? Cria meio que um bloqueio. Então, as outras crianças não se acostumaram imediatamente aos trajes que eles usavam, a língua que eles falavam, a forma como eles agiam, ou seja, era tudo muito diferente. E por isso eles sofreram determinados preconceitos e determinadas provocações, certo? Vamos lá. Aos olhos da menina, como a cidade de São Paulo e a rua Jaguaribe apareciam. Vamos explicar isso aí. Ela fala o seguinte, que a cidade e a rua eram fascinantes, causavam nela um fascínio. E causavam nela fascínio por quê? Porque tinha diferença climática e tinha a vegetação que parecia com riga, certo? Pela aventura de ir até Santa Catarina, de ir até a Santa Casa sozinha, por algumas peculiaridades, ou seja, alguns detalhes únicos da rua Jaguaribe, que ainda tinham lampiões, que tinha, né, uma torrefação de café, e pela existência da roda do Muro da Santa Casa, na rua Dona Veridiana. Então, ela descreve isso com muitos detalhes, com muito cuidado, e mostra que é algo que ela apreciava, certo? Pessoal, estão tendo alguma dificuldade aí? A chave de correção eu vou colocar sim no Alunos Book, tá? Mesmo a gente não tendo aula hoje, hoje é quinta-feira, então na escola nós não teríamos aula hoje, tá? Mas eu já vou lançar as aulas da segunda para vocês e já coloco na aula da segunda essa chave de correção. Pode ser? Pode ser, né? Então tá, já vou colocar essa chave de correção. Eu só estou explicando o texto, gente. Se houver alguma dúvida,
em relação aos seus sentimentos, porque quando a gente fala de discurso direto e discurso indireto, quando a gente fala de narrador, a gente fala também de tempo e de espaço. Observem que a gente fala nesse texto, a narradora, ela é em primeira pessoa, então é uma narradora personagem. Observe que ela tem aí uma relação com esses dois países, que ela detalha para que nós, leitores, consigamos visualizar toda essa diferença, essa angústia sofrida por ela, certo? Quando nós falamos no tempo, tem o tempo cronológico, que é o do relógio, e tem o tempo psicológico, aquele que parece mais uma percepção. Lembra que quando nós falamos de tempo psicológico, nós estamos falando o seguinte: a aula dura 50 minutos. Para alguns, essa aula parece que durou apenas 10. Para outros, essa aula parece que não acabava mais, que durou 3 horas. Então, isso é o tempo psicológico. Tudo isso são elementos da narrativa, certo? Aí, quando nós falamos em narrador, nós falamos narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Nesse caso desse texto, o narrador, ele é o quê? Ele é personagem, ele conta uma história da sua vida, da sua infância, que marcou a sua vida, tudo bem? Então, eu estou explicando detalhadamente aqui o texto e depois vocês só vão fazer as anotações principais em relação à correção desse texto, combinado? Vamos prosseguir. Na número 5, eu pergunto a vocês, que impressão a menina tinha sobre a roda no muro da Santa Casa? Olha só, gente, para ela, aquilo ali causava algum espanto, certo? Eram deixados bebês de pessoas que não tinham condições ou que não desejavam criar seus filhos. Aquela roda ali não era necessariamente uma roda, não era o sentido literal, era o sentido figurado, ou seja, era algo que exercia um forte impacto sobre a narradora por meio de um sentimento tão contraditório, ou seja, era muito difícil para ela aceitar e entender que as pessoas deixassem os seus filhos para que outras cuidassem, para que outras adotassem. Mas ela via nisso, mesmo que vagamente, um gesto de caridade. Ou seja, por que ela via como um gesto de caridade? Mesmo que de maneira muito vaga, ela entendia ali que quando as pessoas não tinham condições de criar os seus filhos, mesmo que de maneira sofrida, elas preferiam que os seus filhos fossem criados por outras pessoas que poderiam dar a eles melhores condições de vida. Então, por isso que fala que mesmo vagamente, ela via isso como um gesto de caridade, de generosidade, certo? Então, essa roda não se refere a uma roda literal, é um rodízio, uma forma de deixar as crianças conseguir famílias e isso acontecer sucessivamente. Tudo bem? Vamos lá. Depois, na número 6, eu peço para vocês o seguinte. Releia o último parágrafo do texto. Vamos ao último parágrafo do texto, eu vou reler para vocês. O último parágrafo. Ele não é pequeno, mas só para nós termos uma noção. Na esquina mais próxima, ficava uma venda de secos e molhados, onde mamãe fazia as compras do dia.
entre uma feira livre e outra. Lembro-me de uma vez, logo que nos mudamos para o Sobradinho, que papai me mandou buscar manteiga naquela vendinha. Foi bem no começo. Eu ainda não entendia quase nada de português. Então papai me fez decorar o que tinha de dizer ao vendeiro. Era: faz favor de me dar 200 gramas de manteiga. Observe como ele escreve isso no texto. Já que ela não sabia o português, ela escreveu do jeito que ela tinha de pronunciar. E aí, assim mesmo, o português de papai também ainda não era lá essas coisas. Saí andando pela calçada, cantarolando aquela frase sem parar, com uma musiquinha inventada para não esquecê-la. E, à medida que ia repetindo, ela me soava errada, no sentido do ritmo da minha cantinela. Acostumada a ler, ouvir e dizer poesias, eu tinha a sensação de que aquilo era como dois versos que pediam para ser o primeiro de 7 e o segundo de 6 sílabas, com a acentuação nos lugares corretos. Então, acabei corrigindo o que me parecia o pé quebrado do primeiro verso. E daí passei a cantarolar a minha ladainha assim: faz favor, Dedé me dá 200 gramas manteiga. Felizmente, o vendeiro me entendeu e até perguntou se a compra era para uma pensão. Parece que o povo da rua Jaguaribe não era grande consumidor de manteiga. Então, lendo aí esse último parágrafo, eu pergunto a vocês qual foi a estratégia utilizada pela menina para decorar a fala que deveria dizer ao vendedor. Aí eu peço a vocês uma coisa. Quando vocês estão, por exemplo, aprendendo uma outra língua, o inglês que vocês têm todos os dias na escola, e que vocês não conseguem decorar determinada pronúncia daquela palavra, normalmente o que é que vocês fazem? Vocês escrevem a palavra do jeito que ela tem que ser pronunciada, não é assim? E aí foi justamente isso que aquela menina fez. Ou seja, como eles tinham dificuldade com o idioma, né? Ela, acostumada a ler poesia, ela fez a divisão da frase que o pai pediu a ela para memorizar e alterou a acentuação. Dessa forma, ela transformou a frase em 2 versos e acabou facilitando essa memorização. Quando ela chegou à venda, o homem, então, acabou entendendo e perguntou até se era para pensão, e aí ela acreditou, o povo daqui não deve ser muito acostumado a consumir manteiga, algo que para eles era comum, certo? Depois, na questão 7, na passagem final, embora ainda não falasse o português fluentemente, a menina foi capaz de comprar a manteiga e ainda de entender a pergunta do vendedor. Em sua opinião, o que isso revela sobre a capacidade da comunicação humana? Pessoal, nós sabemos que aqui, em sua opinião. Se eu pergunto em sua opinião, nós sabemos que a resposta é pessoal, certo? Mas aqui nós temos um direcionamento. Então, o que eu gostaria que vocês observassem é que, ainda que não saibamos perfeitamente determinado idioma, nós sabemos que os seres humanos,
eles têm grande capacidade de se comunicar. Às vezes a gente não entende nada do que o outro fala, mas a gente faz um gesto, a gente inventa um outro idioma, a gente inventa uma outra palavra, ou seja, a questão é que mesmo sendo difícil, a gente arruma uma forma de se comunicar, certo? Então, quando eu pergunto o que isso revela sobre a capacidade humana, o que eu preciso que vocês coloquem é que seria isso aqui, ó, que os seres humanos, eles têm uma grande capacidade de comunicação, que pode envolver gestos, que pode envolver textos não verbais, ou seja, imagens, símbolos, ou até mesmo um terceiro idioma misturado, por exemplo, o espanhol com o português, que a gente chama de portunhol, né? A gente vai misturando aí para conseguir se comunicar, tá bom? Então, essa seria a questão dessa pergunta aqui, certo? Que nós temos uma grande capacidade de comunicação. Aqui, pessoal, olha só, nós vamos direto àquilo que nós estávamos estudando. Ou seja, ao longo do texto, a autora introduz diferentes vozes. Observe e comente que tipo de construção ela utiliza em cada um dos casos transcritos a seguir. Então, no primeiro trecho, ela diz o seguinte: então, papai me fez decorar o que tinha de dizer ao vendeiro. Vendeiro é vendedor, tá, gente? É a forma como eles falavam naquela época. Era: faz favor de mandar 200 gramas de manteiga. Ou seja, o pai dela falou dessa forma, né? E ela decorou. Assim mesmo, o português de papai também ainda não era lá essas coisas. Quando ela narra o que o pai dela fez com que ela decorasse, de quem é a voz aqui? É a voz da narradora reproduzindo a fala de quem, gente? A fala do pai, tá? Então, aqui eu não estou falando que é o pai que está falando, não. É a narradora mostrando a reprodução da fala do pai dela, da narradora. Tudo bem? Como o discurso aqui está estruturado? A fala está antecedida de 2 pontos e aparece no meio do parágrafo, delimitada entre aspas. Vamos lá. A próxima questão. Vou deixar assim para que se alguém estiver copiando aqui. E daí passei a cantarolar a minha ladainha assim. Observe que aqui, ó, ela usa os 2 pontos, abre aspas, para mostrar como era a cantoria dela. Faz favor de me dar 200 gramas de manteiga. Então, aqui é a fala literal, é a reprodução da fala da narradora. Só que observem que, em vez de usar o travessão, ela optou pelo uso de quê? De aspas. Então, é a reprodução da fala da narradora, uma adaptação que ela fez para decorar a sua fala, tudo bem? A fala está antecedida por aspas, mostrando que é a fala literal dessa narradora, dessa menina. Pessoal, até aí tudo bem?
Até aí tudo bem? Tá tudo certinho? Vamos lá. Após a primeira leitura do texto, a resolução das questões que vocês fizeram, o professor orientará nesse momento. Na verdade, isso eu fiz antes. Eu pedi a vocês que só lessem para que nós discutíssemos então e eu orientasse a vocês a respeito dessa interpretação, a respeito desse sentimento, tudo bem? Esse restante aqui nós não vamos fazer, ok? O que eu preciso agora, pessoal, é que vocês vão comigo lá ao início do capítulo 5, na página 88. Página 88, início do capítulo 5. Nesse início do capítulo 5, eu vou mostrar uma imagem a vocês. Observem aqui, ó. Olha o título do capítulo. Transformando dificuldades em facilidades. Antes de mais nada, o que é que isso remete a vocês? O que é transformar uma dificuldade em uma facilidade? Que tema lembra a vocês isso aí? Que tema lembra a vocês? Transformar dificuldade em facilidade. Que tema lembra isso a vocês? Vamos falar, destrava esse microfone, vamos conversar um pouquinho. Que tema lembra isso a vocês? Nossa Senhora, enquanto umas turmas não param de falar, as outras não abrem a boca, hein? Vamos lá. O que é que esse tema, transformando dificuldades em facilidades, lembra vocês? Falem para mim. O que é transformar dificuldade em facilidade, turma? É facilitar a vida de alguém, certo? Então, por exemplo, nós podemos pensar em diversas coisas. Uma delas seria o quê? A mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Lembra que no começo do ano nós trabalhamos a questão dos idosos, a dificuldade de mobilidade dos idosos, que as cidades precisavam ser adaptadas a eles. Então, aqui nós não vamos falar necessariamente dos idosos, mas nós vamos falar de todas as pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Quando eu falo de dificuldade de mobilidade, estou falando do idoso, estou falando dos deficientes, estou falando, por exemplo, de uma mulher que precisa caminhar com o seu bebê em um carrinho de bebê e muitas vezes ela não tem um espaço adequado para isso. Pensem, por exemplo, se coloquem no lugar de uma pessoa que esteja carregando um bebê no carrinho e que tenha escada para subir e descer, e que esteja andando numa calçada e que no meio dessa calçada tenha uma árvore, aí ela tem que descer da calçada, passar por essa árvore para depois subir novamente, ou seja, aí ela tem que ir para o meio da rua onde tem diversos carros circulando. Então, quando a gente fala em transformar dificuldade em facilidade, isso vai remeter principalmente à mobilidade. Vou falar por que principalmente a mobilidade? Por causa dessa escada aqui. Gente, estão vendo esse QR Code? Esse QR Code aqui é para vocês terem acesso à videoaula deste capítulo. Nesse tempo de reclusão, em que vocês só estão tendo aula online, eu sugiro que vocês assistam a todas as aulas dos capítulos, tá? Para vocês terem uma outra noção, uma outra explicação de tudo que será trabalhado.
São aulas curtas, bem interessantes, então eu sugiro que vocês assistam. Vamos lá, analisando essa imagem aqui. Olha só, nós temos uma escadaria, certo? Nós temos os corrimãos dessa escadaria aqui. E observem que aqui em cima nós temos uma pessoa com uma mala parada diante dessa escada. Nós só estamos analisando o texto não verbal, certo? Só estamos analisando a imagem. Então, e vamos pensar nisso aqui, transformando dificuldades em facilidades. Passando para a página 89, nós vamos perceber o seguinte. Observe atentamente a peça publicitária na página anterior. Ela fez parte de uma campanha promovida no ano de 2017 por uma associação estadunidense. O texto, em tradução livre, diz o seguinte, podem grifar isso para mim. Para alguns, isto é o Monte Everest. Ajude a construir mais instalações para pessoas com deficiência. Ou seja, gente, olha a imagem do Monte Everest aqui, na escada, e aí, com essa frase, né, em inglês, porque foi nos Estados Unidos que essa campanha foi divulgada, e vem essa questão. Ajude a construir mais instalações para pessoas com deficiência. Aí eu peço a vocês, façam uma descrição dessa peça publicitária em relação aos aspectos visuais, o espaço, o material, a técnica utilizada. Em relação ao espaço, eu mostrei a vocês o quê? Uma escada que tinha nela o Monte Everest desenhado, com uma pessoa lá em cima segurando uma mala, nem era deficiente, estava segurando uma mala. Vamos pensar que essa mala estivesse muito pesada, certo? Provavelmente aquela escada ali é numa estação de metrô, para quem já foi, já andou de metrô, reconhece muito bem o ambiente. Então, nós sabemos que por ali transita muitas pessoas, certo? Olha a técnica utilizada por essa empresa de marketing, por essa empresa de propaganda. Desenhar o Monte Everest em uma escada. O Monte Everest, nós sabemos que é o pico mais alto do mundo e que é extremamente difícil de ser escalado. Imaginem vocês escalando um monte. Imaginem vocês escalando o monte mais alto do mundo. E aí a dificuldade que nós teríamos em fazer isso. Então, quando na número 2 eu pergunto a vocês por que motivo a imagem do Monte Everest foi utilizado nessa campanha, é justamente para nós nos colocarmos no lugar de uma pessoa com deficiência, no lugar de uma pessoa com dificuldade de mobilidade. O que é uma pessoa com deficiência subir e descer uma escada daquela, gente? Como ela vai fazer isso? Quando eu estava preparando essa aula, eu não sei se vocês se lembram, mas passou recentemente na TV brasileira um senhor que precisou ir ao INSS
E ele tinha, na verdade, problema nas pernas, ele era cadeirante. E ele precisou subir uma escada imensa para poder falar com o pessoal do INSS. Eu não sei se vocês se lembram, mas essa pessoa, ela colocava um papelão para poder subir degrau a degrau, e aquilo que, se caso o elevador tivesse disponível, né, tivesse consertado, ele levaria 10 segundos para fazer, ele demorou ali para subir uma escada sozinho, com deficiência, mais de hora. Chegando sujo, porque ele se arrastava pelas escadas, certo? E isso ele ainda conseguiu. Vamos pensar nas pessoas que não conseguiriam de jeito nenhum. Como elas resolveriam o seu problema? Como subir uma escada de cadeira de roda, gente? Pense na dificuldade de uma pessoa com deficiência para se locomover em alguns espaços. Então, aqui, ó, o efeito provocado é de choque, certo? E a estratégia, o motivo ali é nós, que não temos nenhuma dificuldade de mobilidade, pensarmos em escalar o Monte Everest e fazermos uma relação entre nós escalando o Monte Everest e uma pessoa com tanta debilidade, com tanta falta, né, de recursos para subir uma escada daquela. Tá ficando claro o que a tia está querendo explicar para vocês? Vocês estão conseguindo fazer essa associação? Isso é pensar no outro, gente, tá? É pensar, se colocar no lugar do outro, aquilo que nós chamamos de empatia, tudo bem? Depois, na número 3, qual o público-alvo e o objetivo dessa campanha publicitária? Toda vez que nós perguntamos, normalmente, qual é o público-alvo, vocês falam todo tipo de público. Não deixa de ser todo tipo de público, não. Mas aqui, gente, quer chamar a atenção principalmente de quem? Dos nossos governantes, tá? Ele vai fazer nós, pessoas comuns, refletirmos sobre o assunto, mas ele vai principalmente tentar chamar a atenção dos nossos governantes para que eles deem acesso a todos os tipos de pessoas, tá, gente? E aí são aos governantes e são também a nós, por quê? Porque quando eu estou construindo a minha casa, eu tenho que pensar em construir uma calçada acessível aos cadeirantes, às mulheres que vão andar com carrinho de bebê, às pessoas que são cegas e que precisam daquele piso tátil. Então, eu tenho que pensar na minha calçada, assim como o governo tem que pensar em todo o restante, para que faça com que toda a população tenha acesso a todos os lugares daquela cidade. Tudo bem? Em sua opinião, qual é o impacto da peça no público? Com esse impacto, o objetivo da campanha é alcançado? Pessoal, o impacto é aqui, o objetivo é chocar. Será que com esse impacto, se eu sofrer esse choque, se eu me colocar no lugar do outro, eu sempre vou tomar providência de mudar alguma coisa para que o outro tenha acesso? Infelizmente, muitas vezes isso até me comove, mas eu não faço nada, tá? Mas o objetivo aqui é que se faça alguma coisa
para que mude essa realidade. Isso aqui, apesar de ter sido divulgado nos Estados Unidos, é uma realidade de todas as cidades do mundo. Nós temos cidades que já são muito acessíveis, mas que ainda têm problemas de acessibilidade. Quando nós falamos no Brasil, nós temos algumas cidades que estão se adaptando, mas essa adaptação ainda é muito pequena, tá? Então, pensem com carinho nisso aqui. Depois, na próxima página, é a interpretação de texto. Por que é que eu expliquei isso a vocês? Porque vocês vão ver que a partir da semana que vem, nós vamos falar sobre tipos, gêneros textuais diferentes, que são todos gêneros textuais publicitários, né? E que nós vamos ter objetivos diferentes desses textos narrativos que nós estávamos trabalhando até agora. Tudo bem? Então, pessoal, já vou lançar as aulas de segunda-feira para vocês. Hoje, no final da tarde, eu faço isso. E lançando as aulas de segunda-feira, eu coloco a chave de correção para vocês. Pode ser assim? Combinado? Nossa aula por hoje está se encerrando. Alguma dúvida? Alguém quer tirar, quer discutir alguma coisa comigo? Não? Então, nós podemos prosseguir, pessoal, tá tudo certo? Bom, todos vocês têm meu telefone, todos vocês sabem que se precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato, tá? E caso alguma coisa esteja em desacordo com o que vocês acreditam, com o que vocês pensam, se vocês quiserem discutir um assunto, só me ligar. Combinado? Pessoal, então por hoje é só. Um beijo. Tchau. Até semana que vem, porque semana que vem nós temos mais aulas na quarta e na quinta, caso o horário não mude. Tudo bem? Um beijo, tchauzinho. Tchau, tia. Obrigado. Obrigada a vocês. Ficou bem explicadinho? Ficou tudo certo? Sim. Que bom. Murilo, eu gosto porque você responde as minhas perguntas. Não me deixa no vácuo, não. Tá bom? Beleza, tia. Um beijo. Tchauzinho. Tchau. Tchau.